Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós iniciamos na carta de Paulo aos Romanos. E agora nós iremos iniciar a exposição do capítulo 12, que é a segunda parte dessa maravilhosa carta, que é a parte prática. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vimos aqui a parte teológica. E do capítulo 12 até o 16 é a parte prática, porque para Paulo, teologia e prática andam juntas. Teologia e prática andam de mãos dadas. Teologia e prática sempre estão unidas, sempre estão juntas, uma com a outra. Então, nós iremos dividir o capítulo 12 em algumas subdivisões, como a primeira subdivisão é os versículos 1 e 2, que nós iremos expor agora, que é a nossa relação com Deus, corpos consagrados e mentes renovadas. A segunda subdivisão é os versículos 3 a 8, que é a nossa relação com nós mesmos, pensando em nossos dons com moderação. Depois, os versículos 9 a 16, que é a nossa relação uns com os outros, o amor na família de Deus. E nos versículos 17 a 21, a nossa relação com os inimigos, a não retaliação, mas serviço. E a primeira subdivisão é os versículos 1 e 2, que nós iremos abordar a partir de agora. Antes disso, vamos aqui recapitular aquilo que nós já estudamos. No capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai falar que judeus e gentios são culpados e carecem da glória de Deus. Capítulo 1, o mundo gentílico é culpado. Capítulo 2, o mundo judaico é culpado. E o capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do versículo 21, do capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo demonstra e vai mostrar a justificação pela fé, o meio como Deus salva pecadores. O capítulo 4, Paulo vai exemplificar, mostrar na prática a justificação na vida de Abraão. No capítulo 5, os versículos de 1 a 11, Paulo vai mostrar os frutos da justificação. Nos versículos 12 a 20 do capítulo 5, Paulo vai falar das duas humanidades. A humanidade que está em Adão e a nova humanidade em Cristo. Adão sendo o cabeça, o representante federal da humanidade caída. Cristo, o cabeça da humanidade redimida. A partir do capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, Paulo vai falar sobre a santificação. O capítulo 6, como os justificados devem viver nesse mundo. No capítulo 7, a relação do justificado com a lei. O capítulo 8, ele vai tratar que já não há nenhuma condenação para os justificados pela fé. E os capítulos 9, 10 e 11, Paulo trata sobre Israel nos planos de Deus. Romanos 9, Paulo falou sobre a redenção. Romanos 10, rejeição. E Romanos 11, redenção. E agora, no capítulo 12, Paulo vai falar como os justificados pela fé devem viver no dia a dia, a prática da vida cristã. E o versículo 1 e 2 do capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo, os seus corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A versão que eu estou usando, queridos, é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Quando Paulo inicia o capítulo 12 com a palavra portanto, é tudo aquilo que ele falou antes. Tudo aquilo que ele abordou sobre a fé em Cristo Jesus, sobre a eleição, sobre a predestinação,
sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a graça de Deus. Tudo aquilo que ele abordou, né, todo esse apanhado, emaranhado teológico que ele demonstrou na prática, ele inicia o capítulo 12 desta forma. Portanto, já que vocês entenderam, compreenderam e entenderam como os justificados devem viver nesse mundo, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que foi tudo aquilo que ele abordou antes, né? Misericórdia com os judeus, misericórdia com os gentios, tá? Que está no final do capítulo 11, quando Paulo fala que, ou melhor, o versículo 32 do capítulo 11, quando Paulo fala que Deus encerrou todos. Essa palavra encerrar significa encarcerar, prender, colocar no cárcere. Deus encerrou todos, encarcerou todos, debaixo da desobediência, judeus e gentios, a fim de usar ou de mostrar para com todos a sua misericórdia. Que Deus é misericordioso com todos. Deus, ele é um Deus bondoso, é um Deus gracioso, é um Deus amoroso. Por isso que ele fala, né, e usa essa palavra portanto, que introduz aquilo que ele vai falar. Como deve ser o dia a dia dos crentes, como deve ser o dia a dia daqueles que foram alcançados pelas misericórdias de Deus. Aí, a parte A, ele fala, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Tá? Essa é a parte A. Paulo está pedindo, está implorando, né? Rogar é implorar. Aí ele vai falar, tá? Peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Olha aqui, essa palavra racional, você pode pesquisar ou procurar dicionário, nos comentários bíblicos, pode ser o culto razoável, o culto espiritual, que é a tradução que a Bíblia de Jerusalém vai fazer desse texto, o culto espiritual. Outras traduções vai usar o termo razoável, né, ou racional, o culto com entendimento. E Paulo aqui não está falando do culto público, quando os crentes se reúnem, quando os crentes se reuniam para adorar a Deus. Mas Paulo está falando da vida do crente, no dia a dia do crente, dentro do templo ou fora do templo. Então, quando Paulo fala aqui que o crente deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, ele está se remetendo ao Antigo Testamento, aos sacrifícios dos animais, que os animais eram oferecidos, tá, para aplacar a ira de Deus, para Deus perdoar ou cobrir os pecados deles. E é engraçado que as vítimas, os animais, deveriam ser mortos. Todos deveriam ser mortos. Mas aqui é o contrário. Você morre para o mundo, você morre para o pecado, conforme ele fala no capítulo 6, e você vive para Deus. Você contraiu um matrimônio com Deus. Você morreu para a lei, você morreu para o pecado, você morreu para a sua velha vida. O velho Adão morreu e você agora foi transformado. Você agora foi santificado. Você agora foi justificado para viver para Deus. E agora você não oferece mais animais a Deus. É você que irá se oferecer. Você oferece seu corpo, que é a palavra soma. Você oferece seu corpo, tá? Todo o seu ser, todo o seu intelecto, todo o seu corpo agora você oferece em adoração a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E é interessante que o culto não acontece no templo. O culto é 24 horas, é na sua casa, é no seu trabalho, é aonde você estiver que você está em conexão com Deus. Muita gente pensa que a obra de Deus é ter várias tarefas em uma denominação, é ter vários cargos em uma denominação.
Não, a obra de Deus é me transformar para dar fruto na vida. O verdadeiro culto não é no templo, é na vida. Então Paulo está falando, vocês que foram santificados, vocês que foram justificados, vocês que foram alcançados pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo favor benevolente de Deus, pela sua mão da graça, pela sua mão benevolente, pela sua mão cuidadora, vocês devem agora apresentar os seus corpos em adoração, em sacrifício. Você não apresenta não só a sua mente, não só o seu espírito, mas você apresenta os seus pés, as suas mãos, a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos, tudo que há em você deve bendizer o nome de Deus, que é o culto com entendimento, é o culto espiritual, é o culto razoável, é o culto que você oferece sabendo o que você está fazendo. É isso que Paulo está falando no versículo 1. E isso não é só no templo, não, é na vida. O culto na vida. Vivam uma vida como justificado, como santificado. E no versículo 2, Paulo fala assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo. O mundo tem uma forma, o mundo tem um padrão, o mundo tem um jeito de ser, o mundo tem um estilo. E o estilo do mundo é totalmente contrário aos padrões do Evangelho. E nós sabemos que na Bíblia nós temos 3 significados para mundo. O primeiro significado é o mundo natureza. Mundo natureza. Mundo as coisas criadas. Quando você olha para o sol, quando você olha para a lua, quando você olha para as estrelas, quando você olha para os mares, para os lagos, as lagoas, os rios, as florestas, você percebe que por trás daquilo há um Criador. Deus criou isso. É o mundo, o cosmos, natureza. O segundo significado de mundo é mundo pessoas, mundo raça humana, mundo humanidade. Quando João escreve no capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, de João, do seu evangelho, evangelho segundo João, e Deus amou o mundo. Ali Deus amou as pessoas, Deus amou o ser humano, Deus amou a humanidade. Então, mundo, pessoas. E o terceiro significado do mundo é o mundo sistema maligno, controlado por Satanás, que tenta inverter e perverter os valores do evangelho, os valores que Deus estabeleceu. É a corrupção moral que você está vendo aí no dia a dia. É esse mundo que Paulo está falando. Quando Paulo fala, e não vivam conforme os padrões deste mundo, é o mundo sistema maligno, controlado por Satanás. É o mundo que quer perverter, que quer manchar, que quer jogar lama nos padrões e na ética do reino de Deus. Então, o mundo sistema maligno, que é controlado por Satanás, tem uma forma, tem um padrão, tem um modo de viver que é totalmente antiético e totalmente contrário ao evangelho. E o crente, o cristão, não deve se padronizar e não deve andar, não deve aderir a essa forma do mundo, porque ele foi justificado, ele foi santificado, ele é uma nova criatura, ele é um novo homem em Cristo Jesus. E se ele é um novo homem, ele vai na contramão do mundo. Ele vai na contramão desse sistema maligno controlado por Satanás, pelo diabo, que é o adversário nosso e de Deus. E não vivam conforme a forma do mundo, os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha só, essa palavra deixar aqui é um ato contínuo. Você deixou, está deixando e sempre deixará. E a mente fala da sede das emoções, do psique, do intelecto. Se você deixa Deus controlar a sua mente, Deus controlar os seus sentimentos, Deus controlar as suas emoções,
Deus controlar o seu psique, as suas vontades, você nunca irá se moldar, você nunca irá se conformar com o padrão ou os padrões que o mundo tenta colocar, tenta padronizar você. Mas não deixe que Deus, olha só, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, da sua psique, porque a mente tem que estar sempre se renovando, sempre se alimentando de Deus, deixando a mente ser controlada pelo Espírito Santo. Isso é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a mente controlada pelo Espírito. É uma mente controlada pela vontade do Espírito. É ser controlado totalmente todas as suas ações, volições, a sua capacidade mental, intelectual, a sua estrutura mental ser controlada, conduzida por Cristo, pelo Espírito. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Porque quando a mente é renovada, quando a mente é transformada, quando esse ato contínuo de renovação, de santificação, esse padrão é estabelecido, esse padrão é colocado, esse padrão, a forma do Espírito, o padrão do Espírito, o modo de viver do Espírito, a ética do Espírito, esteja em você, entranhado na sua mente, entranhado no seu ser, entranhado na sua cabeça. Você e eu, nós iremos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós andemos segundo as regras e os padrões que Ele estabeleceu. É andarmos segundo os preceitos de sua vontade. É andarmos segundo a ética da sua vontade. É andarmos na contramão desse mundo. Porque, como eu falei, o mundo tem um padrão, o mundo tem uma forma, o mundo tem uma forma de viver, o mundo não aceita a verdade do Evangelho, o mundo não aceita os padrões do Evangelho. Hoje nós temos aí o materialismo. Né? As pessoas creem no que vê, no que pegam, no que olham. Eliminam as realidades espirituais. O relativismo. O que é o relativismo? Que não existe verdade absoluta. Deus não é absoluto. Família não é absoluto. Os valores morais não são absolutos. O que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Um mundo totalmente líquido. Como diz Zygmunt Bauman, aquela maravilhosa série que ele escreveu sobre a sociedade líquida. Hoje, os relacionamentos não são mais sólidos, são líquidos. Os casamentos não são mais sólidos, são líquidos. As amizades não são mais sólidas, são líquidas. As pessoas não têm mais relação com o próximo, não tem mais estrutura, nada é sólido, tudo é líquido. Então a pessoa casa hoje e separa amanhã. Tem amizade com alguém hoje, não tem mais amanhã. Nada é mais duradouro, nada mais é eterno. Mas nós que vivemos sob a ética do reino de Deus e os preceitos do reino de Deus, nós temos uma mente transformada. Nós não andamos no padrão do mundo. Nós não andamos na forma do mundo. Nós não andamos segundo aquilo que o mundo impõe, mas segundo aquilo que a palavra de Deus impõe, segundo aquilo que Deus, que é o nosso guia, impõe. E fazendo isso, nós iremos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo está ensinando que o culto, o verdadeiro culto não é no templo, é na vida, é no dia a dia, porque vida cristã é caminhada, vida cristã é estrada, vida cristã é o dia a dia, é todo dia. Nós estamos vivendo experiências com Deus, experiência com o Filho, experiências com o seu Santo Espírito. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica, dessa primeira exposição do capítulo 12, que Paulo inicia
E a primeira parte, né, que é a nossa relação com Deus. Corpos consagrados e mentes renovadas. Corpos consagrados para adorar o Senhor e mentes consagradas e mentes renovadas para também o enaltecer. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui no seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos vocês. Até as próximas exposições.